Olá, mais uma madrugada por aqui para entregar um conteúdo bíblico teológico para você. Como você pode ver, eu estou com o rosto ainda um pouco inchado, com cara de sono, porque normalmente eu tenho acordado de madrugada para fazer esses vídeos, para continuar entregando esse conteúdo bíblico teológico para abençoar a sua vida. Nesse vídeo, estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre o Reino de Deus. Antes de continuarmos com o nosso ensino de hoje, eu vou pedir para você curtir o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Até aqui, nós aprendemos que o reino de Deus é o seu direito legal de governar e exercer domínio. Comprovamos isso em várias passagens bíblicas, que o nosso Deus tem direito legal de governar e autoridade para exercer domínio sobre tudo e sobre todos. Esse reino de Deus foi inaugurado na terra há mais de 2000 anos atrás, na pessoa de Jesus. Portanto, ele tem uma dimensão que opera até nos nossos dias de hoje e será realizado por ocasião da segunda vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. No vídeo de hoje, nós vamos aprender como o reino dos céus foi inaugurado por Jesus aqui na terra. E para isso eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia em Lucas capítulo 19, versículo de número 12, que diz assim: Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Jesus aqui nesta parábola está falando do seu próprio trabalho, porque ele se manifestou na terra pela primeira vez para cumprir o seu plano de reconciliação, se apresentando como um cordeiro imolado para ser sacrificado pelos nossos pecados. E desse modo ele estaria inaugurando o reino de Deus na terra, inserindo o reino de Deus na terra. Agora, não na perspectiva que os judeus aguardavam, porque os judeus aguardavam um reino físico, literal, mas Jesus veio inserir, inaugurar um reino espiritual na terra. E quando Jesus, aqui nesta parábola, está falando sobre esse homem nobre, ele está falando dele mesmo, como na terceira pessoa, porque Jesus veio pela primeira vez na terra receber o reino, receber o governo, quando ele se apresenta como sacrifício na cruz, porque quando Jesus subiu na cruz para ser sacrificado, ele estava inserindo o reino de Deus na terra, inaugurando o reino de Deus na terra através do seu sacrifício. Ele triunfa sobre Satanás na cruz. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita dentre os mortos, demonstrando que o seu sacrifício foi perfeito. Ele então é assunto aos céus, cumprindo com o seu plano de reconciliação. Portanto, esse homem nobre da parábola é uma figura do próprio Jesus, porque Jesus veio inaugurar o seu reino na terra. Ele veio inserir o reino dos céus na terra através do seu sacrifício, e ele voltará novamente para manifestar o seu reino de uma forma mais plena e consumada. Mas para isso, para o reino de Deus ser inaugurado na terra, primeiro havia o caminho da cruz. E isso é muito importante para pensarmos que Jesus não recebeu autoridade para governar sem antes passar pelo caminho da cruz. Jesus, no início do seu ministério, passa a proclamar a necessidade de arrependimento, porque justamente o reino de Deus estava se aproximando. Esse direito legal de Deus governar e exercer domínio sobre tudo e todos, inclusive sobre os corações, já estava invadindo a presente era, já estava invadindo o espaço-tempo. É por isso que Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele vai declarar dizendo assim: O tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está proclamando a necessidade de arrependimento. E esta palavra arrependimento, ela vem de um termo grego chamado metanoia, que significa mudança de mente, mudança de mentalidade, retorno ao juízo correto.
traz a ideia de alguém que está indo por um caminho e agora precisa fazer um retorno, precisa fazer uma volta de 180 graus para retornar ao caminho correto, ao juízo correto, para retornar ao caminho da justiça. Porque o reino de Deus já estava se aproximando e ele é regido por uma outra legislação que vai gerar uma outra mentalidade, um outro estilo de vida, uma outra prática de vida. Portanto, primeiro era necessário se adequar aos valores do reino de Deus para depois tomar posse desse reino. Porque esse reino de Deus já estava se aproximando, invadindo a presente era na pessoa de Jesus Cristo. Agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículo 20, para a gente ler o que Jesus está dizendo aqui acerca do reino dos céus. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus inicia o seu ministério falando sobre a aproximação do reino dos céus e proclamando a necessidade de arrependimento para se adequar aos valores desse reino. E no desdobramento do seu ministério, Jesus afirma que a capacidade de expelir demônio evidenciava a influência, a operação de um reino que já era chegado. E uma última passagem bíblica que eu quero estar lendo para você compreender a natureza do reino de Deus é o texto de Lucas 22, versículo 18. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Jesus aqui, no finalzinho do seu ministério, quando eles estavam reunidos na última ceia, Jesus disse que o reino de Deus está vindo. Aí você me pergunta, pastor, o reino de Deus está próximo, é chegado ou está vindo? O reino de Deus, ele tanto está próximo quanto já é chegado e está vindo, porque o reino de Deus é eterno, presente e duradouro. O reino de Deus está próximo, na perspectiva de que ele está avançando e expandindo através da influência e operação do Espírito Santo por intermédio da igreja. Na medida que os corações vão sendo sensibilizados e atraídos para serem governados e dominados por Deus, muitas pessoas ainda estão sendo alcançadas e tendo os corações dominados pela vontade de Deus, transformando a mentalidade de muitas pessoas para a mentalidade do reino dos céus. Nesse sentido, ele está próximo. O reino de Deus é chegado porque ele já opera entre nós. Na medida que esse reino está expandindo, avançando sobre a terra, pela influência e operação do Espírito Santo e por intermédio da igreja, nesse sentido ele é chegado, porque a sua influência já se manifesta entre nós. Existem grandes evidências, grandes sinais de que o reino de Deus já opera entre nós. Portanto, nesse sentido, o reino de Deus é chegado. E o reino de Deus também está vindo, porque ele ainda vai ser manifestado de uma forma mais plena, de uma forma mais consumada, por ocasião da segunda vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Nesse sentido, o reino de Deus está próximo, é chegado e está vindo, porque ele é eterno, presente e duradouro. Agora, qual é a participação da Igreja de Jesus na terra com o reino de Deus? É o que nós precisamos compreender nesse estudo sobre o reino de Deus. Portanto, se você deseja se aprofundar um pouco melhor para conhecer um pouco mais sobre o reino de Deus, te convido a me acompanhar no próximo vídeo para darmos continuidade ao nosso estudo. Mas antes, deixe uma curtida nesse vídeo, faça um comentário aqui abaixo também, se inscreva-se caso ainda não é inscrito e compartilhe o link desse vídeo para todos os seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pelo ensino da palavra de Deus.